Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 10. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 10. É um texto que diz: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre falta menos de uma hora. Diga comigo, falta menos de uma hora. Quando nós observamos o texto em apreço, e obviamente o seu contexto, nós percebemos que o livro de Cantares é um livro que nós não debruçamos muito, nós, entre aspas, pois ele tem palavras que para a nossa cultura não soa bem aos nossos ouvidos. Elas soam de uma forma imediata, pejorativa, porque ela traz frases recíprocas de amor, galanteios e elogios. Quando nós observamos o contexto histórico, segundo alguns eruditos, obviamente que o livro de Cantares é um poema lírico que retrata um amor recíproco de uma forma literal como também tipológica, pois no Antigo Testamento, Salomão, que protagoniza esse contexto e essa história, é uma simbologia de Yahvé, e este substantivo feminino aqui aplicado seria o Israel amado de Deus. Quando nós observamos o Novo Testamento, conforme o teólogo Agostinho, que o velho, o novo evidencia o velho, e assim sucessivamente, ele mostra Salomão como uma tipologia de Jesus e a Sulamita uma tipologia da igreja. Ao debruçarmos sobre o contexto histórico de alguns escritores, de alguns mestres e no contexto de ilustração, nós percebemos que Salomão, conforme a Bíblia, foi um homem dotado de privilégios como nenhum outro foi antes dele nem depois dele. A Bíblia nos mostra que o próprio Deus verbalizou quando Deus faz menção de que ia lhe dar além do que ele havia pedido. Salomão, se nós observarmos o contexto, Salomão, ele foi um homem tão abençoado por Deus, que a Bíblia nos diz que grandes reis do Oriente empreendiam dolorosas, causticantes, duradouras viagens para ver a sua riqueza e ouvir a sua sabedoria. Salomão gozava de privilégios tanto no contexto da monarquia como no contexto sentimental. Além de ser um dos detentores do maior exército e mais poderoso da época, segundo a história diz que havia uma cláusula permissiva no contexto da monarquia da época, que dizia que o rei de Israel podia se apaixonar por qualquer virgem, desde que fosse da sua jurisdição, para não quebrar um protocolo divino. Então Salomão poderia se apaixonar por uma virgem, fosse filha de quem for, era privilégio. Ele ia mandar buscar, vir para o harém e passar um período de tratamentos para depois ver se seria escolhida como rainha. Então tinham que ser pessoas qualificadas, bonitas, preparadas, que tivessem requisitos próprios para tal. No entanto, a Bíblia nos mostra que Salomão, em meio a tantos os privilégios, em uma visão crítica, a Bíblia nos mostra que Salomão era perturbado por um contexto bélico administrativo. Porque a Bíblia e a história nos relata que havia uma preocupação, porque Salomão sabia que o exército de Israel era vencedor, ele não perdia uma guerra, não perdia uma batalha, mas o segredo não estava nos soldados, mas sim no Deus de Israel. Porém, no paralelo, havia um exército tão poderoso quanto era o exército de Faraó, rei do Egito. Então Salomão, diz a história, que ele queria saber o que fazia o exército de Faraó ser tão temido, tão ofensivo, a ponto de quando eles saíam para a guerra, os seus súditos já ficavam preparando os armazéns, a vitória, para que a vitória, os despojos já era garantida.
Então Salomão, em um resumo, pois eu quero ser bem objetivo por conta do horário, Salomão diz a Bíblia que ele quebra num contexto de santidade, num contexto de protocolo divino, ele quebra os estatutos de Deus quando ele casa com a filha de Faraó. Nenhuma visão crítica em meio a um penhor político e um penhor administrativo. Quando ele casa com a filha de Faraó, obviamente, todos os acessos às informações bélicas e administrativas ficaram evidentes, ficaram acessíveis para que ele tivesse essas informações. Então Salomão depara-se e descobre onde estava o que fazia o exército de Faraó ser tão poderoso. Ele descobre que não estava na deidade supersticiosa de Faraó, ele descobre que não estava na valentia dos soldados, nem nas estratégias de guerra dos seus generais. Ele descobre que o segredo estava justamente nas éguas, nos cavalos que puxavam os carros de guerra de Faraó. Então ele vai mais adiante, ele aprofunda o seu contexto, e o contexto está no livro dos Reis, quando ele diz que aquele tipo de animais eram de uma região oriunda da Cilícia, da cidade de Coa. Elas não eram aleatórias, elas não vinham de qualquer lugar. Era um tipo de animal de uma região que era preparado justamente, criado para aquilo. Haviam criadores especializados naquele contexto de criação. E uma vez por ano, esses criadores faziam lotes e mais lotes e enviava para o Egito, aonde representantes de respectivos reinos do Oriente estavam aguardando as suas remessas. Haja vista que a Bíblia e a história nos diz que ter cavalos e carro de guerra naquela época era a mesma coisa de um supersônico para os dias de hoje. Então, nesse contexto, quando esses animais empreendiam estas longas e duradouras viagens, então eles cruzavam o mar, e quando chegava no cais do Egito, todos os representantes legais dos respectivos reinos que estavam esperando adquiri-los e recebiam estes animais. Portanto, o adestrador de Faraó pegava os primeiros lotes, e quando eles pregavam havia uma surpresa. Qual era? A expectativa era maior, a expectativa era de encontrar lotes de animais preparados, mas quando eles tiravam da embarcação, aqueles animais estavam totalmente desnutridos, por conta da durabilidade da viagem, do massacre, do rala-rala. Muitos estavam desnutridos e, além disso, sangrando, sem perspectiva de retorno. Então agora o adestrador investia pesado, levava aqueles lotes de animais, e durante período de dias e meses, aqueles animais não faziam uma atividade a não ser se alimentar com alimentação nutritiva. Depois que aqueles animais estavam alimentados nutritivamente falando, recuperava a força, o pelo a limpava, então o adestrador partia para a segunda preparação. A primeira era o alimento, a segunda era o treinamento. Então o adestrador enviava o lote de animais para o treinamento. O entanto era que esses treinamentos não era fácil. A história diz que esses treinamentos eram como se fosse guerra verdadeira, a ponto de que em um lote de 20, quando terminava o ano, só a metade sobrevivia por conta da dureza e austeridade daquele treinamento. Quando esta metade sobrevivia, então o adestrador recebia-o de volta, e quando recebia, agora vinha para o terceiro estágio. Qual era? Uma preparação de beleza como nenhum outro animal poderia ter. Então, quando aqueles animais terminavam o tratamento de beleza, diz alguns historiadores que a beleza era tão tremenda que quando eles desfilavam, palestinos dobravam e egípcios o joelho, mediante a beleza que aqueles animais portavam. Agora eles alimentados, treinados e bonitos, aí o adestrador, ele catequizava o cérebro daqueles animais, ele repetia cotidianamente, diuturnamente, e ele dizia a frase para catequizar, e a frase era: a ordem é avançar e não recuar, a ordem é avançar e não voltar atrás. Então nestes animais conseguiam catequizar esta informação. Eu conversei com um adestrador por longos dias, e ele me falou desta realidade, que o animal consegue catequizar as informações recebidas de uma forma contínua. Então essa prática já era tão antiga que os irmãos hão de convir comigo, em um contexto bem ilustrativo, mais real, biblicamente falando, que quando Deus tirou o povo do Egito, esta prática já era tão conhecida no Egito, que quando a Bíblia diz que quando Deus
Deus coloca o povo de fronte ao mar, na região de Piaiote. Então Deus propositalmente vai no Egito e endurece o coração de Faraó. A Bíblia diz que Faraó prepara o melhor que ele tinha. O que? Carro, cavalos e cavaleiro. Era mais destrutiva o avanço de um exército. Então não era à toa que quando o povo viu o exército de Faraó, o povo perdeu o ânimo, sabia que era a morte certa. Por isso que o povo diz: Moisés, não haveria sepulcro no Egito para morrermos lá, era melhor morrermos lá. É aqui que a fé de Moisés é estimulada, quando ele volta para o povo e ele vai para o sobrenatural. Ele diz ao povo: não tenha medo, aquietem-te e veja o livramento que o Senhor vai dar. O interessante é que o avanço desse exército mexeu com Deus, porque a Bíblia diz que a coluna, o anjo, a coluna de nuvem que ia na frente do povo, quando o exército surgiu, a coluna saiu da frente e veio para trás, para amedrontar os animais. Portanto, a Bíblia diz que durante o dia era sombra para Israel e calor causticante para o exército. Durante a noite era luz para Israel e escuridão para o exército do Egito. Porém, as éguas não desistiam. Aí Deus chama um anjo e diz: desce lá, quebra a roda dos carros. O anjo quebra a roda dos carros, mas elas não desistiam. Com roda ou sem roda, a ordem era avançar. Só pararam quando Deus segurou na rédea e cobriu elas dentro do Mar Vermelho, porque não podiam desistir. Foram preparadas para isso. Arrancasse a perna, mas o tronco ia. A ordem era avançar. Então diz a história que aqueles animais eram o maior símbolo de força, coragem e beleza. Eram estas três características daqueles animais. Não é à toa que quando Salomão, diz a história, que em uma região pobre, ele depara com uma mulher, uma virgem da sua jurisdição, ele em uma plantação de uva, depara-se com ela, trabalhando de vigia. Veja que quando ele olha para aquela mulher, aquela virgem, ele a ama à primeira vista. Era um amor que ultrapassava protocolo. Por isso que o contexto de Cantares mostra que Salomão usa os maiores elogios e galanteio para Sulamita, porque foi um amor profundo de dentro do coração. Porém, ele não a podia trazer para Jerusalém, porque o mesmo protocolo que tinha uma cláusula permissiva, havia uma cláusula proibitiva, que dizia que o rei de Israel não podia se apaixonar por uma mulher pobre e muito menos da pele escura. Porém, o rei a faz de promessa, faz o maior elogio quando ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, amada minha, força, coragem e beleza. Portanto, eu não posso te levar, mas eu vou voltar para Jerusalém, vou quebrar o protocolo, me aguarde que eu venho lhe buscar. Aquela promessa mexeu, estimulou o coração daquela mulher, a ponto que os irmãos hão de convir que no capítulo 1, versículo 5, houve uma investida para ela desanimar, para ela desistir, pois as filhas de Sião souberam que Salomão se apaixonou por uma morena e pobre, plebeia. Então tentaram desestimular: ah, você não vem, você é pobre, você é morena. Aí ela responde, ela diz: não olhei para eu ser morena, ó filhas de Jerusalém. Eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. Ou seja, os meus irmãos ficaram com raiva de mim, me colocaram para trabalhar de vigia da plantação de uva, e eu não tive tempo de me cuidar, de preparar da minha vinha, do meu corpo. Portanto, a ciência da medicina chama isso aqui de fenocópia. Por exemplo, se você pega pastor Silas Daniels, coloca ele 3 meses tomando conta de uma plantação nesse solzinho aqui do Nordeste, tira ele do rio, bota ele aqui 3 meses, quando você for buscar ele, ele vai estar da minha cor, e eu lá não posso chegar senão desapareço. Mas aí quando você olhar para ele, você vai dizer: mas como você está queimado? Ele vai dizer: é fenocópia, é marca de sofrimento, mas eu sou original, eu não mudei, o sol não mudou a minha característica real. Ela não desanimava. Quando nós vamos para o Novo Testamento,
O interessante é, se nós observarmos o texto do Evangelho, o próprio Jesus disse que ele veio especificamente para os filhos de Jerusalém. Ele disse: eu não fui enviado senão a casa de Israel. Quando ele envia os apóstolos a primeira vez, ele disse: não pregue para gentios. Ei, ele não veio. Aí João ratifica dizendo: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem sobrou? Nem os anjos sabiam o plano de Deus, porque Pedro disse que eram os anjos que esperavam ser ele. Aí Deus acredita em quem ninguém acredita, e João diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam. O interessante é que o próprio Jesus, Mateus capítulo 20, me permita os mestres, mas com base em uma ratificação da CPAD, a Bíblia nos mostra que Jesus no capítulo 20, depois de uma frustração de alguém, ele olha para o discípulo e prega dizendo: o reino de Deus, em uma parábola, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, obviamente. Ele assalariou, contratou. Ele sai às terceira e às sexta hora, sai à nona. Era um prazo normal de contratar. Por muitos anos a minha formação profissional é da agricultura. Trabalhei 32 anos da minha vida com agricultura. Galguei um cargo de confiança na empresa, que dependiam da minha assinatura cerca de 300, 400 famílias para ingressar no quadro daquela, tanto avaliação prática como teórica. E achando que dava prioridade quem estava mais cedo na posição. Aí a gente vê o que está sobre os nossos ombros hoje. Não é só uma comemoração, é um despertamento. Quando o escritor aos Hebreus fala desses 5 horários, me permita, pastor, de uma forma, o escritor aos Hebreus, ele mostra os trabalhadores da madrugada que foi envolvido nesse projeto. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vincula a fé e a promessa. Porque trabalhar de madrugada tem que desbravar. É mais difícil. Quem chega depois já encontra um eito aberto. Aí ele diz que pela fé, olha o que ele começa: Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Ele diz que pela fé Enoque foi trasladado. Pela fé Noé acreditou nas coisas que não se viam. Ele diz que pela fé Abraão e Sara deixou tudo e não alcançou a promessa. Ele diz que pela fé Moisés celebrou a ceia no deserto. Ele diz: mas o que eu direi de Gideão, de Sansão, de Davi, de Samuel, de Baraque? O que falta a mim a tempo para falar desses homens? Homens que apagaram a força do fogo, homens e mulheres que enfrentavam o exército e colocavam o exército inteiro para correr, homens que na batalha não recuava, mas avançava e vencia exércitos estrangeiros. Ele diz: muitos foram cerrados pelo meio, escárnio sofreram. Não tinha microfone sem fio, não tinha terno da Hugo Boss, não tinha terno da Ralph Lauren. Eram debaixo de pele de carneiro, de cabra, esbufeteado, sangue correndo, mas eles não abriam. Da fraqueza tirava a força. Homens que mesmo sofrendo alcançaram um bom testemunho, mas não viram, só viram, mas não alcançaram a promessa, porque Deus tinha coisa maior para esta nova geração. Se eles não entrassem, seria a gente junto com eles.
Veja que esse horário da madrugada foi desbravador. O escritor está falando do Antigo Testamento. Aí Malaquias termina o Antigo Testamento estimulando, dizendo: ele vem. Tudo que os trabalhadores da madrugada pregarão, Isaías disse: a voz que clama no deserto vai aparecer. Aí Malaquias termina o Velho Testamento dizendo: ele vem, só que ele vai vir com uns lavandeiros, vai trazer um sabão na mão, vai limpar todo o grude. Ele vem como fogo que vai limpar, vai queimar a palha e vai deixar tudo limpo. Ele vai apertar, mas para a voz que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e vai trazendo salvação debaixo das suas asas. Cerca de 400 anos depois. Como é que pode? Aparecer no YouTube é fácil. Aparecer no Facebook é fácil. Aí a Bíblia diz que aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Sapato da Rafarilo não, escatamacho não, ferracine não, veste bonita não, que era que ele tinha um cinto e um couro de animal no corpo, e vinha pregando, desbravando, arrebentando, quebrando tudo. Não tinha um linguajar perfeito, mas ele vem dizendo: arrependam e produzam um fruto digno de arrependimento, porque o machado já foi posto à raiz da árvore. Quem não produzir fruto vai ser cortado, jogado fora e vai ser queimado no fogo. O que era que ele tinha, que a multidão corria para ele, confessava o pecado e aceitava a Jesus, a palavra. Ou seja, era a unção que ainda faz a diferença, desde a madrugada até o arrebatamento. É a unção que vai fazer. O sistema cala João Batista. A Bíblia diz que o dono da vinha saiu à terceira hora. Qual era essa terceira? Num contexto, me permita, os mestres só corrigem depois. Agora o pregador tem que dizer a doidice dele. Compõe-se de João Batista. Vamos partir desse pressuposto. Como nós estamos falando de história, as 3 primeiras horas de um dia, eu trabalhei muito em escritório depois que Jesus me salvou. São as 3 primeiras horas que vai dizer como vai ser o resto do mundo, pelo menos na estatística, no projeto. João Batista aparece e alguém já pergunta: és tu o que havia de vir ou não? É profeta? Quem tu és? Sou uma voz. Mas quem a gente espera? Ele vem aí, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Quando o sistema arranca a cabeça de João Batista para parar, aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João Batista, ele começou a pregar. O interessante, amados, é que o que impactava o sistema não era a pregação de Jesus, se nós olharmos criticamente. O interessante é que durante todo o Velho Testamento, o sistema se acomodou por conta da sustentabilidade pública. Se pregasse a verdade, corria o risco de perder a boquinha. Aí o sistema ensinava que podia pregar o amor, mas eles não amavam. O sistema pregava: tem que olhar para o leproso, mas eles mantinham uma distância no máximo de 150 metros. O sistema pregava: vamos ajudar o doente, mas eles nem perto chegavam. Aí o sistema fica sabendo que aparece um matuto de Nazaré, e a mensagem dele era simples. Ele chegava, pregava, sentava com o doente e ainda perguntava: querem ficar curado hoje? Ele ia passando, os leprosos corriam atrás, ele não fugia, ele parava. Os leprosos vinham, diziam: Senhor, se tu quiser pode me limpar, eu quero ficar limpo agora. E os leprosos ficavam limpos. Aí o sistema disse: vamos pegar esse pregador. Aí chamou os doutores, vê aonde ele vai pregar hoje. Vocês entram caladinho, canetinha na mão, papel. O que ele falar, vocês notam, que a gente pega ele. Ele vai errar. Aí Jesus ia pregando e os escribas olhando e notando. Daqui a pouco as lágrimas dos doutores começavam a correr.
quando eles voltavam com o relatório, estava escrito: ninguém nunca pegou daquele jeito, não sabemos de onde vem tanta autoridade. Ele é profeta, ele é profeta, ele é profeta. Ele se entrega. Ele se entrega. Quando ele se entrega, porque ele mesmo disse era opcional. Ele disse: Pedro está pensando, se eu quisesse, eu não rogaria o Pai, e ele enviaria anjo para me tirar daqui. Mas foi a opção dele ir até o fim. O julgamento dele, segundo a história, e a Bíblia diz que começa à meia-noite, na casa de Anás. Foi nesse julgamento que eles concretizaram o plano que fizeram antes de matar Jesus. O sistema religioso queria matar Jesus. E para matar Jesus, tinha que ter acusação substancial. No julgamento judaico da primeira noite, na meia-noite, entrando pela madrugada, acusaram Jesus de blasfêmia. Por quê? Ele se disse ser filho de Deus. Blasfêmia. Mas não é o suficiente. Veja que depois daqui ele vai para a casa de Caifás. E na casa de Caifás, eles tentam subornar pessoas, testemunhas falsas, para testemunhar contra ele. Mas não apareceu ninguém. Aí raia o dia, aí vai para o Sinédrio. E quem fazia parte do Sinédrio? Anciões, sumo sacerdote e os mestres, os escribas. Então eles ratificam a acusação da meia-noite. Ele blasfemou, leva para Pilatos. E Pilatos, nesta acusação, não podia corroborar, porque isto não era suficiente para crucificar, e Roma não tinha nada a ver com isso. Aí eles apresentaram outra acusação de sedição. Ele está planejando contra o governo. Aí aqui Roma entra. Enfim, Jesus é condenado. O que eu acho, muitas vezes as pessoas perguntam: Bento, tu chora muito, mas me indica se pode não chorar, meu irmão. A Bíblia diz, se ele foi condenado, a Bíblia aqui nesse pormenor, a gente pode só ter uma ideia, mas ela não fala. Se ele foi condenado pelo julgamento judaico, a lei dizia lá em Deuteronômio, ou é número, salvo engano, que se alguém judeu fosse condenado em uma contenda, ele teria que ser açoitado 40 vezes. Mas para não quebrar a lei, eles tiravam uma só, aplicava 39 chicotadas. No mínimo, se ele foi condenado pela lei judaica, na crucificação, ele levou 39 chicotadas. E diz a história que um azorrague daquele, ou um chicote, tinha 12 pernas. E em cada perna, ossos de animais quebrados. Se você multiplicar 39 vezes 12, porque cada chicotada era 12 lapão, 12 cortes, vai dar mais de 468 cortes. E diz alguns historiadores, se ele foi condenado segundo a lei romana, na forma da crucificação, era 5 quarentenas menos uma, 195 chicotadas. Vezes 12, mais de 2.400. A Isaías disse, ele foi moído, triturado, amassado, quebrado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza viu. Vai à cruz. O sistema canta vitória, Alexandre. Mas o sistema não sabia que eles mesmos tinham pregado, os profetas pregaram e eles não ouviram. Era necessário que ele morresse e fosse crucificado, mas no terceiro dia. Terceiro dia ele surge. Quando ele surge no terceiro dia, aqui está o que está no hino oficial da festa. Ele aparece à igreja. E ele, ousado, ainda diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide. Veja que aqui você não vê please, por favor. Você não vê obséquio. Não, é imperativo. Avancem. Façam discípulos de todas as nações.
e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa uma promessa: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu vou quebrar protocolo, vou preparar moradas e voltarei. E quando eu for, voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. A igreja sustenta. A vinha estava amadurecendo, não podia adiantar nem passar a colheita. Aí o texto diz que o dono da vinha sai à sexta e à nona hora, o período de 9 às 3 horas da tarde, aonde o sol é mais quente. Eu sofri muito, porque desde os 12 anos até os 17 eu cortava cana. E só sabe o que é agricultura quem já viveu. Não tinha direito de comer porque levava o lanche naquela lata de leite ninho. A pressão, quando ia comer, lá para as 10 horas que estampava, a tampa voava a quase 10 metros de altura. O dono da vinha sai a sexta e a nona hora. E a estes ele contrata. O texto diz que ele contratou. Ele ajustou um valor. E a lei dizia que qualquer contratante teria que no final do dia, a lei de Moisés está escrito, tinha que pagar, porque o contratado era pobre. Então agora imagina, ele vai. E com 50 dias depois, o Espírito Santo desce. E olha aonde ele entra. O que você olhar Atos, se você olhar Atos dos Apóstolos, por conta da festa do Pentecoste, você vai encontrar cerca de 17 idiomas de nações que estavam na cidade. Entre medos, persas, elamita, forasteiro, judeu, árabe. Tem cerca de 17 idiomas diferentes. Quando o Espírito Santo desce e entra na igreja, e quem estava lá? Cerca de 120. Foram 500 que viram, mas só tinha 120 aproximadamente. Então quando esses 120 pegam fogo, a Bíblia diz, olha que coisa linda, quem estava lá dentro? Escute, eu estou falando no contexto construtivo, não pejorativo. Quem estava lá dentro? Universitário? Poliglota? Não. Só tinha peça, ex-prostituta, pescador, só analfabeto lá dentro. O que era mais inteligente e tinha morrido, que era Judas. Só tinha, aí de repente o Espírito Santo toca fogo lá dentro, aí a língua começa a soprar lá dentro. Aí o texto diz que as pessoas ouviam eles falando, cada um na sua linguagem. Aí disseram, tem coisa, o que está acontecendo ali? Só tem bruto, só tem analfabeto, e eles estão falando a língua da gente? Aí correram para lá. Quando chegaram lá, aí o Espírito Santo sacode uma língua repartida como de fogo. Agora ninguém entende mais nada. O manto cai, o mistério toca fogo. Aí disseram, tão bêbados. Pedro prega. Vamos partir do pressuposto. Essa até é uma coincidência, mas não é. Agora Pedro, o analfabeto, prega. E quem estava lá embaixo? Sacerdote, universitário, dono do direito. Aí Pedro prega. Não foi muito tempo, cerca de 3.000 tiveram que baixar a cabeça e ainda dizer, ô varão, o que é que a gente faz para ser crente também, para fazer parte desse negócio aí? Aceitem a Jesus. A igreja sai do esconderijo, e a ordem era avançar e não recuar. A outra pregação, o número vai para 5.000. Agora imagina 5.000 andando contra a cultura da época. Quem aceitava Jesus nem para casa queria ir mais. Os crentes não andavam atrás do milagre na casa, na igreja de ninguém, porque a Bíblia diz que era o milagre de carro ir atrás dos crentes. O milagre saía, onde tem um crente, eu vou pegar ele, eu vou pegar. Os milagres seguiam aqueles que criam. Diz a história que eles eram tão aguerridos
que eles começaram a quebrar protocolo imperial. A história diz que eles iam o céu tão por dentro que ninguém parava eles. Diz um contexto histórico que eles tinham que reverenciar César antes desse negócio aqui. Eles, quando se encontravam, tinham que dizer Sequirion. O outro respondia Sequirion, César é o Senhor. Mas depois que o fogo pegou, Jesus batizava no meio da rua. Batismo com o Espírito Santo era fichinha. Milagre no meio da igreja, meu Deus, era fichinha. Não tinha tanto flash de foto nas igrejas, não. O único flash que tinha era a língua estranha de Jesus batizando dentro da igreja. Aí quando um crente encontrava o outro, estava tão esperançoso com a volta de Jesus, que se esquecia de César. Quando se encontrava, olhava no outro, e a saudação era: Maranata, meu irmão, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ninguém parava ele. A ordem era avançar. Diga para quem está ao seu lado: a ordem é avançar. Nunca nenhum organismo vivo teve tanta força como a igreja. Culturas, tempos e épocas. Quantos quiseram parar ela e não conseguiram? Quanto mais bate. Há um contexto histórico que diz que, na saudosa memória, o Frei Damião, um grande homem, se preocuparam em dizer a ele: Frei, aquela igreja está crescendo, o que é que a gente faz? Ele disse: deixa aquele povo quieto, que aquele povo é feito ovo, quanto mais bate, mais cresce, aumenta, deixa para lá. Ninguém parava. Ninguém parava, os irmãos. Outro dia eu estava pregando em um congresso de missões em Zurique, e um pastor da cidade de Torino foi me pegar em Zurique para pregar em Turino. Amigo meu, me conheceu naquele dia. E eu preguei naquela noite, parece que ia ser a última noite da minha vida. O culto foi para 2 horas da manhã. Frio, e pessoas vindo aceitar Jesus. O pastor ficou tão alegre que disse: Bento, eu vou te dar um presente. Tu vai voltar mais crente para o Brasil. No outro dia ele começou a andar comigo, aonde essa igreja venceu Roma. Eu chorava, eu gritava, e eu dizia: me perdoe, Deus, eu não sou crente não, por ver o que eles fizeram. Entardeceu, ele disse: eu ia em Roma, mas não vai dar tempo. John Fox escreveu, mas ele disse: Bento, o imperador estava com tanta raiva dos crentes, Bento, que quis mostrar que Jesus estava morto, e aquela igreja, aquela era uma seita, uma heresia, e ia calar, ia acabar. Era uma perseguição política, além da religiosa. Aí ele manda fazer um tacho sintetizando e manda aglomerar os judeus. Para quê? Para ver a morte dos crentes, se não desistisse, e a comprovação que Jesus havia morrido. Então ele prendeu todos os cristãos que pôde e levou para a praça. A praça lotou de espectadores romanos que gritavam louvores aos deuses de Roma, ovacionavam o imperador, que a praça abalava. E os crentes, amarrados, acorrentados um no outro, se não desistissem, era para ser jogado dentro do tacho de fogo com azeite fervendo. Quando o imperador estava sendo ovacionado, ele deu ordem aos soldados: entrem no corredor, pegue de 2 em 2, se não desistirem, e jogue dentro do fogo. Os irmãos amarrados viam os soldados virem, e quando eles viam, o pastor disse: Bento, só se via e ouvia o barulho das correntes. Mas por quê, pastor? Os crentes queriam correr, se soltar? Não, Bento, os crentes estavam tão cheios de Deus, Bento, que quando via os soldados armados e a labareda pregando e o azeite fervendo, um olhava para o outro e fazia força: me solta que quem vai entrar primeiro sou eu, quem vai na frente sou eu.
O soldado levava de 2 em 2, Edgar, meu amigo, e jogava dentro do tacho. Quando os crentes caíam, o fogo fazia barulho, o azeite fervia, os romanos enlouqueciam. Mas o pastor disse: Bento, com 10 a 15 minutos, os romanos fechavam a boca. O que é que houve, Bento? O que é que houve, pastor? Bento, os crentes que eram jogados dentro do fogo começavam a pular de dentro, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Aí os romanos fechavam a boca e os que estavam amarrados começavam a gritar e correr e a dizer: ah lá, o meu Jesus está vivo, nosso Jesus está vivo, nosso Jesus está vivo. E os que saíam do tacho pegavam na mão e corria gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Eles não desistiam. A ordem era avançar. O dono da vinha sai às 5 horas da tarde. E agora ele não vai contratar ninguém. Porque qualquer empreendedor inteligente não contrata ninguém e assume os seus encargos faltando 1 hora para terminar o expediente. Ele remaneja, ele deixa para o dia seguinte. Aí o dono da vinha vai à praça. E quando ele chega na praça, tem um grupinho lá. É o único grupo que ele questiona. Sem contrato na mão, ele olha para o grupo e diz: o que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora do dia? Aquele grupo diz: ninguém acreditou em nós. A gente não tem requisito para trabalhar na vinha de ninguém. Aí o dono da vinha diz: vão vocês também para a minha vinha, e eu vou dar a vocês o que é justo. Os que não faziam parte da linhagem Abraão, gentios. Os trabalhadores da última hora. Já viu ele já hoje? Dá uma olhadinha para a tua direita, para a tua esquerda. Diga para ele: agora falta menos de 1 hora. O que fazia? O que fez? Eu me questiono. Homens da última hora não desistirem. Charles Spurgeon pregava debaixo de opressão da convenção que servia. Gota úrica pregava o sermão, passava 3 dias deitado, com o calcanhar inchado. Mas eles não desistiam, porque a ordem era avançar. O que dizer de Moody? Diz a história que nenhuma das pregações de Spurgeon ele se predispôs a ser um ganhador de alma. E prometeu a Jesus que todo dia ganhava uma alma, e ganhava. No domingo ele reunia todos e levava para a escola bíblica. A sua biografia diz que em poucos meses a escola bíblica da igreja dele se tornou a maior escola da sua cidade. Mas nas entrelinhas diz que chegou um dia que ele não orou por ninguém. O dia passou, chegou a noite, e ele, sem se conformar, foi para a rua chorar. Com esse sentimento que o senhor tem. Enquanto ele chorava porque não tinha ganho uma alma, o carro da patrulha passa com 4 soldados aproximadamente. Quando os soldados viram aquele chorando, correram, desceram e foram lá: o que é que está acontecendo? Ele disse: eu prometi ao meu Senhor que todo dia ia orar por alguém, até hoje eu não orei. Vá para casa, amanhã você ora. E ele não foi para casa. O carro da polícia foi embora, deu algumas voltas. No segundo quarteirão a chama pegou os soldados, e os soldados começaram a chorar. Tiveram que fazer a volta da viatura e chegaram: foi aquele moço, foi aquele. Quando chegaram lá, ele estava chorando. Os soldados desceram já gritando: para de chorar, essa chama pegou a nós, e a gente quer aceitar o teu Jesus como salvador das nossas almas. O que dizer de homens? Década de 40, um grupo de seminaristas foram visitar a casa de John Wesley. O que faz esses homens avançarem?
Depois de visitarem todos os comportamentos, depois de ver a cadeira, a escrivania, a sala, volta para o ônibus. E quando chega no ônibus, faltava um aluno. Então volta, vamos procurar. Quando chegaram na cadeira que John Wesley orava, tinha um jovem lá. Senhor, tu usaste John Wesley, faz de novo, Senhor, eu estou aqui. Faz de novo. O professor botou a mão no ombro e disse: Billy Graham, o nosso ônibus está indo embora, Billy. Quem é Billy Graham? Não preciso dizer nada a vocês, aos senhores. Agora olha para esse crente que está ao teu lado, diga: chegou o século 21. Mas mais alto, diga: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa vez. A ordem é avançar, o fogo tem que dar acesso. Independente das circunstâncias, independente da pós-modernidade, independente do século 21, está a lei. Eu ouvi Augusto Cury falando esta semana que as crianças hoje de 7 anos têm mais conhecimento do que o imperador romano. Ou seja, no meio deste avanço todo, o inferno, a história, o mundo tem que saber que ainda tem uma igreja viva de pé. Jesus ainda batiza, ainda tem crente esperando o arrebatamento da igreja. O negócio está tão sério. Eu terminei a convalidação de bacharel pela UFRJ. E eu fui ser juramentista da turma. E vieram me dizer: Bento, terminou o juramento, cerimônia, vieram soar: Bento, tu agora tem anel no dedo, vai ter que mudar um pouquinho, né? Como? Tu chora muito, Bento. E é feio fazer assim, ó. Se por acaso pingar lágrima, tu tem que enxugar aqui, ó. Sua demais, não pode suar. Século 21, há muitos universitários na igreja. Então tu evita falar línguas estranhas quando estiver pregando. Tu tem que compor-se bem, não pode andar para lá e para cá. Tem que começar frio e terminar gelado a partir de agora, tá certo? Ah, doutor, dá para mim não. Mas por quê? Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do fogo do Pentecostes e não vai parar não. Cadê a geração que não vai deixar a chama apagar? Cadê a geração do Pentecostes? A ordem é avançar. Negaiaça. Negaias. Brasical. Hermangia faça de glórias. Brasical. I bring us say the glare sorry, and they be like check our house. I rampage chorus, and the glare say and row, and the plexus of all, and I eat the old I check a troll in my mouth. I'm rusting it down, rusting the chow. I remember the sound of the laws. I pray about the tower. I make the sound. A mudança em mim. Estes últimos dias, estou sacudindo esta geração. Estou invadindo esses 4 cantos.
e estou renovando vidas pelo poder da minha glória. Desperta o meu povo, que nestes últimos dias a minha unção e a minha glória vai sacudir anônimos e vou usar vidas nesta terra. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa em fazer algo grande e novo no meio do meu povo. A minha unção está descendo de uma forma torrencial, para que saiba que eu sou Deus e não mudo. Recebam a apoteose do meu Espírito no meio de vós, diz o Senhor desta igreja. Deixa eu ver o barulho da igreja que avança. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ver 98, 99 anos, ninguém conseguiu parar, e não é agora que vai. Lembra como era? Dá uma voltinha no hino oficial. Hoje a gente tem mais e mais do que eles. Dá uma voltinha no hino oficial. Vê se nos cultos deles tinha popstar. Vê se tinha ninguém com disco de ouro gravado. Hoje tem, é bom. Vê se precisava depositar cachê para ninguém vir pregar. Era no pé. Quando podia tinha um cavalo. Semanas fora de casa para orar por uma vida. O que fazia e fez esses homens avançar. Hoje a gente pode fazer muito mais. Agora olha como eram os nossos cultos. Não precisava chamar ninguém famoso para ter avivamento. Quando cantava o hino da harpa, Jesus começava a batizar ali, aqui. E de repente a sulamita recebe uma carta. Uma notícia chega. Amada minha, protocolo foi quebrado. Prepara a mala, amada minha, e vem. O inverno passou. A chuva já terminou. Os pássaros estão cantando, as flores apareceram na terra, o tempo de cantar chegou, estou indo. Se você continuar a leitura, você vai ver que essa notícia sacudiu a sulamita. A Bíblia diz, eu vou conjecturar, me permita, meus mestres, que de manhã ela saía pela rua. Ele vem. Quando era meio-dia nem comia, ia falar do noivo. O noivo vem. À noite dizia, tá doida. Os guardas encontravam ela na praça e ela dizia, ele vem. Se você for para o capítulo 3, versículo 6, olha o que é que tem lá. Quem é esta? Ou o que é isto?
que vem subindo do deserto feito coluna de fumaça, e vem perfumada com mirra, com incenso e toda sorte de pós aromático. E tem mais, os melhores soldados de Israel estão com as espadas na bainha para guardar ela. Que é aquilo? Aí disseram, é a liteira do rei. E a liteira só saía em núpcia. Eu vou conjecturar. Quem vem dentro? Deixa eu dar uma olhadinha. Quem vem dentro? É uma morena. Ela vem de onde? Vem do deserto. Está indo para onde? Para Jerusalém. Diga para quem está ao seu lado, falta menos de 1 hora. Fique de pé, por favor. Tecladista, me ajuda aí para eu concluir. Samba rei gabache Ramamburiga sei dorlambiva sei. Pastor Martins, eu sou fruto do pastor Zeneco. O senhor me conhece. Aqui estão meus companheiros. Mas com todo respeito eclesiástico, pela minha intimidade, pastor Jairo, Clairo, me ajuda aqui. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que sejam íntimos, inteligentes, parentes, dá uma viradinha para ele aí, como eu estou com o pastor Jairo aqui. Dá uma viradinha para ele assim, olha para mim não, olha para ele. E diga para ele, falta menos de 1 hora. Diga para ele, a trombeta pode tocar hoje. Diga, se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo, voando faísca, pingando azeite. Diga, mas se ela não toca hoje, eu quero deixar o encontro marcado com você. Pergunta a ele, aonde? Diga, tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Diga, naquela cidade tem uma praça de ouro puro. Diga a ele, no meio dela tem uma árvore da vida, e o rio de cristal está correndo, banhando ela. Os bancos são de ouro. Diga a ele, os bancos são de ouro puro. Diga, vai ser lá, eu quero te ver lá. Diga a ele, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai feder aqui. Mas eu não vou desistir, eu vou avançar. Aperta a mão dele, diga, tá fechado? Abraça ele de fechadinho, fechado.